E aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de mais um dos nossos vídeos de segunda-feira. Mas eu confesso que nesse vídeo, sob um certo aspecto, talvez eu esteja dando uma pequena trapaceada, vamos dizer assim. Porque a aventura que eu vou mostrar hoje, a edição que eu vou mostrar hoje, ela de certa maneira foge um pouco daquela ideia inicial que eu dei de personagens vivendo suas aventuras em universos alternativos, né, versões alternativas. É muito mais um crossover, né, é muito mais um encontro entre personagens de editoras diferentes do que propriamente uma aventura alternativa. Mas eu decidi mostrar neste quadro porque na vida tudo é uma questão de ângulo e de certa maneira não deixa de ser uma aventura fora da zona de conforto dos personagens que participam dela. Ou seja, como vocês estão vendo ali, eu vou falar de Liga da Justiça versus Predador. Né? O Predador são, né, ou os Predadores são personagens, né, da Dark Horse Comics e a Liga da Justiça, nós sabemos, da DC Comics. E foi um crossover, né, um encontro entre esses personagens. Né? A Dark Horse há algum tempo, né, registrou, publica o Predador, ou publicava, confesso que eu estou desatualizado quanto a essa questão de como está o personagem. E não é o primeiro encontro entre os Predadores e os personagens da DC Comics, na verdade. Existem outros encontros. Na realidade mesmo, quando a gente para observar, existem muitos encontros entre os Predadores e diversos outros personagens do universo ficcional dos quadrinhos, né? Os Predadores são bem rodados, né? Já encontraram o Batman, tem a aventura deles solo contra o Super-Homem, se não me engano, tem essa com a Liga da Justiça, tem Predadores versus Alien, que todos sabemos que, né, inclusive alcançou as telas do cinema, tem Predadores versus Exterminador do Futuro, tem Alien versus Predadores versus Exterminador do Futuro, ou seja, uma miríade de encontros, os caras são rodados, os caras são arroz de festa. Mas nessa edição que a gente vai abordar, eles encontram a Liga da Justiça. E eu vou confessar, né, mais uma confissão, que é uma história que vai fazer parte deste quadro única e exclusivamente pela curiosidade, pelo inusitado do encontro e o inusitado da própria aventura em si. Porque de todas as edições que eu vou mostrar neste quadro de segunda-feira, Liga da Justiça versus Predador é, sem dúvida, a história mais fraca e menos interessante. É uma publicação do ano de 2002, ali. Foi escrita pelo John Ostrander e a arte é do Graham Nolan. Eu até gosto do Nolan, do Ostrander. Ele escreve algumas coisas que eu aprecio, outras nem tanto. E neste caso específico, ele não escreveu uma coisa que eu aprecio muito. Vou passando aqui as páginas enquanto falo. E por que eu não aprecio? Porque simplesmente a história é tremendamente genérica e conveniente. Essas edições especiais, né, principalmente crossovers, né, entre personagens diferentes, de linhas do tempo diferentes, de editoras diferentes, elas quase sempre sofrem muito disso, deste mal. O mal da conveniência de roteiro, né, o mal do roteiro fraco. Afinal de contas, os caras precisam inventar uma desculpa, uma maneira de fazer com que aqueles personagens se encontrem. E, em geral, essa desculpa, na maioria das vezes, não em todas, é uma desculpa bastante
essa cena sempre me interessa, né? Eu vou interromper um pouquinho, porque eu tô folheando, depois eu sigo a linha do raciocínio, mas essa cena me interessa muito. Primeiro, por essa capacidade que eu sempre considero espantosa do Ajax, né? Que os predadores arrancaram a cabeça dele e ele não morreu, transferiu a consciência pro peito, formou um rosto no peito. E aqui depois o Batman dando uma examinada no Ajax. Meu, você está examinando um cara que teve sua cabeça arrancada e que acabou de reimplantá-la. E aí você está olhando as pupilas do cara. É sério isso? É sério que você acha que um cara que tem a capacidade de reimplantar a própria pupila precisa dos teus fraquíssimos conhecimentos médicos? Porque, né? Quem é o Batman agora? Fez clínica geral também? Essa cena é lamentável. Mas continuando, desculpa, eu tinha que falar isso. Mas continuando, os roteiros costumam ser muito fracos. E este roteiro é fraco. Para conseguir fazer com que os predadores pudessem de verdade fazer frente à Liga da Justiça, porque convenhamos, né? São personagens legais pra caramba, são personagens letais dentro daquilo que se propõe. Mas os predadores simplesmente sendo, né, predadores, sendo o que eles são ao natural, não poderiam fazer frente à Liga da Justiça. Para que isso pudesse acontecer, esses predadores foram modificados, se tornaram meta-predadores, é uma palavra que o universo DC gosta muito, né? E eles ganharam a capacidade de replicar os poderes, inclusive, do pessoal da Liga da Justiça. Que nessa versão aqui inclui como membro este cara aqui que eu não gosto nem um pouco, né? O Homem Elástico, eu não gosto desse cara, né? Homem Borracha, Homem Elástico, eu gosto tão pouco dele que eu nem me lembro qual é a definição que se dá pro cara. Acho um personagem totalmente despropositado, sem noção. E esses predadores se tornam meta-predadores porque passam por modificações genéticas feitas por estes caras aqui, os Dominions, né, que armam uma espécie de armadilha aí para a Liga da Justiça, de certa maneira, criando esses meta-predadores com a ideia de, né, como o próprio nome diz, de dominação, com a ideia de derrotar a Liga da Justiça. No fim, né, os predadores não podem ser devidamente controlados por eles também acabam se tornando vítimas. E é isso. Basicamente, eu acabo de descrever o roteiro inteiro, a história inteira. É isso. São predadores que se tornaram super poderosos, com poderes que replicam os poderes da Liga da Justiça, inclusive poderes que você não espera que eles pudessem replicar, como o do anel do Lanterna Verde. Não faz nenhum sentido isso pra mim, como a experiência genética dos Domínios conseguiu replicar isso, mas beleza. E eles vão enfrentar a própria Liga e acabam sendo, obviamente, derrotados por eles. Inclusive eles meio que se dividem depois para cada um enfrentar um meta-predador com os poderes correspondentes. O Super-Homem manda a real de que só ele pode enfrentar o seu replicante, o seu oponente. Ele manda a real aqui, inclusive, ó, ver se eu consigo mostrar, ó. Que todos me perdoem, mas sou o único em condições de enfrentar o meu meta-predador. Ele manda a real, é o único que vai enfrentar seu próprio duplo, por assim dizer. A Liga da Justiça enfrenta os caras, derrota os caras. Parece que replicar os poderes não funcionou perfeitamente. Eles capturam os Dominions e mandam eles de volta para o planeta deles. Inclusive, o Dominion fala que vocês, sabem que nós podemos repetir o processo de criar esses metapredadores, ainda assim vão nos deixar livres e nos mandar para casa, não dá para entender. Confesso que eu também não entendi. Eu acho que às vezes a síndrome do herói bonzinho, ela fica tola demais. É Homem Borracha mesmo o nome do cara. Às vezes os heróis são bonzinhos demais e tão bonzinhos que fazem coisas
totalmente contraprocedentes que você não espera, né? Seria inteligente, no mínimo, dar um jeito de acabar com a capacidade dos Dominions de repetir esse experimento de duplicar poderes, mas eles não fazem isso, só mandam os caras de volta. Enfim, Liga da Justiça versus Predador, né? É uma história muito genérica, bastante fraca, muito conveniente nas razões e nas possibilidades das quais eles podem se enfrentar. E decepcionante. Não há muito o que esperar. Eu geralmente recomendo muito as histórias. Eu digo, olha, se você não encontrou, procura, né, e tal. Esta aqui eu digo, se você encontrar e tiver a oportunidade de comprar alguma outra coisa que lhe chama atenção, compra essa outra coisa. Deixa essa passar. Porque essa daqui é fraca, bem fraca. Vale apenas a curiosidade de ver os predadores agindo com os poderes da Liga da Justiça e o nosso querido Ajaxo Marciano sendo examinado pelo Batman após ter a cabeça reimplantada. E se você gostou, deixa like.